discutir com o André, com o Rangel, porque ele é o cara aborígene do nosso grupo, ele entende todas as línguas. Eu sou aborígene. Só se for aborígene. Isso, pardo, indígena. Bom, pessoal, estamos começando aqui mais uma vez o Hangout do Pudim, com Zeca Pagodinho do lado aqui, né, na imagem, não vai falar, tá? Está nos acompanhando. Luiz César Rangel. E Thiago, como sempre. Sempre, e sempre. O André, boa noite, André, boa noite a todos. Hangout do Pudim, porque a nós tu encontra. E é Jacobina neles. Jacobina neles. Boa noite, pessoal. Cadê o pau pra você mostrar o pau pro pessoal? Pau de zumbi, cadê? Então tá ali, ó. Tá ali o pau, ó. Vamos, Rangel. Não é um micropau, tá? Deixa bem claro. A Jacobina é grande. Isso que você tá querendo dizer que você tá pegando as letras laranja que tá tendo em cima do Hangout, você tá querendo passar alguma mensagem Illuminati subliminar, é isso? Não, mensagem não. Deixa bem claro. Nós temos azul turquesa, verde oliva, agora nós temos laranja Queiroz, e a cor que a gente... Laranja Queiroz é ótimo. Cor nova. Hangout, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Vamos aí, segue a pauta! A gente vê que Rangel tá numa empolgação hoje danada. Outro elétrico, como representante aborígene desse país, sabe? Da supremacia parda e indígena e mestiça, qual eu represento. Você é da mata. É claro que nós temos mais de 400 línguas de índio aí, segundo um youtuber aí. Vamos trocar todas as línguas indígenas pelo hebraico. Tá? Dá-lhe língua, hein? Que linguada na casa do caramba, hein? Haja língua. Ó, eu acho que a gente tem que começar... Ô, Rangel, quem é esse outro participante aí do seu lado aqui que eu tô vendo a imagem? Passou aqui, né? Passou. É outra imagem sua, você quer Zeca Pagodinho. Isso é pra mostrar o antes e depois. É verdade. Eu vou fazer. Vou tomar vergonha na cara e fazer a cirurgia bariátrica. A época que eu tinha cabelo e que eu não tenho mais. Eu pensei que você ia fazer, André, na boa, sabe o que eu achei? Pensei que você ia fazer regime, algum tipo de dieta. Porque eu tenho feito, tem funcionado, tem dado bastante efeito. Aí eu percebi. Tem. Eu tô percebendo, é nítido. Eu sei. Não, na verdade, sim. O Tatá Obrigado, André. Você, como sempre, me elogiando. Muito obrigado. Isso. São pessoas que fazem esse tipo de palavra que realmente nos dá força a continuar. O Tatá, depois de ir a diversos especialistas, Carlos Varela e o Laí Ribeiro, o Tatá descobriu que o que engordava ele era respirar. Exato. Então, agora tem feito uma dieta que é prender o ar, em média, 10 minutos por dia, obviamente parcelado, né? Sim, a cada 10 segundos. Ele está vendo que ele está desinchando, entendeu? Você sabe que eu Mas vou é o contrário, quando você prende o ar, você incha, caralho. Não, mas ele está parando de respirar e está soltando mais gases intestinais também. Então, por isso Não sei disso não. Isso é você quem está dizendo. Essa foi a tática que você usou? Vou botar a câmera em você. Foi essa tática que você utilizou? Vou dizer uma coisa para você. Irmão de pátria obeso, não faça bariátrica. Eu vou fazer, eu preciso. Eu posso antes da gente iniciar o roteiro... O meu neurologista está me obrigando a fazer. Neurologista fazer? Por causa do AVC, eu tenho um neurologista que está me obrigando a fazer. Você vai ganhar anos de vida, André, mas vai virar uma merda a sua vida. Vai. Isso que é uma palavra de empolgação. André, mas assim, ó, tem que ser honesto. Eu sou uma pessoa igual a você, que sente muito prazer no paladar. Pelo menos eu não sinto mais. Tá? Ultimamente é o único prazer que eu tenho, você sabe, né? Também era o meu. Enfim. Ficou tátil, né? Exatamente. Pessoal, esse tipo de assunto tava na pauta que eu não me recordo, não. Não tá, mas tá indo, deixa esse cara aí. Então, o que acontece? Hoje, o prazer do paladar é uma coisa que eu não tenho mais, cara. É uma coisa assim, é uma memória, uma lembrança. Gente, uma memória afetiva. Picolou, como era gostoso. Vocês todos fizeram a abertura de vocês. Será que eu poderia fazer a minha abertura? Claro. Ah, sim, pode. É à vontade. Pode me plagiar. Vai.
Não deixe de amar Isso é a no sua final? família. Não é no final, cara? É no início e no final, porque no final tem uma tá. minto. Ah, você já estragou a vontade. Tá, Aí, ó. então deixa eu estar. Vai lá. Poxa, não deixe de amar a O sua olho, capricha família. no olho. Vai lá. Tem que fazer um olhar, tem que fazer um olhar. Não deixe de beijar quem você ama, pois aonde o amor entra, o mal não impera. Forte abraço. Vamos começar o Hangout. Beijinho, Eu acho beijinho. uma coisa. O Deb Constance falou que talvez participasse desse hangout. Tá até com graxa na barba, passou brilhantina na careca. Graxa? Pô, foi A lá. barba, não, peraí. O cara assistiu Agora até aquele filme Grease no Tempo das Brilhantinas, mas aí ele passou, foi aqui embaixo. Ele passou rímel. vocês levantaram um grande falso. Eu vou mostrar a barba toda, ó. Isso aqui é de idade. Porque eu estou agora, né, fazendo com que ela seja domada e vocês levantam um falso contra mim desse tamanho. Isso é um Bom, absurdo. Tá bom. Voltando ao negócio lá da bariátrica. Sim. Eu era mais magro. Tava na antes do pauta AVC. bariátrica, foi? Não tava não, mas... Agora já tá, vai. Isso. Eu era mais magro antes de ter o AVC, e logicamente, depois do AVC eu emagreci 14 quilos, porque eu perdi totalmente o paladar. O AVC mexe com o paladar, mexe com a saliva, mexe com tudo. Quando eu voltei a ter o paladar de novo, eu parei de me movimentar, porque eu faço só fisioterapia, e continuo, e voltei a comer numa quantidade enorme. O canal também não ajuda, o Nona Bianca também não me ajuda, porque tudo aquilo que eu faço eu sou obrigado Dona a comer. Bianca não ajuda ninguém, né? Porque jogar fora é pecado, né? Não, nem pode. Então, o que acontece? Eu comecei a engordar mais ainda do que eu pesava antes. E o meu neurologista já me falou que eu sou uma bomba relógio, que ele quer de qualquer jeito que eu faça a bariátrica, porque pelas vias normais não vai. O problema, Rangel, eu vou ser sincero com você, eu morro de medo de parar de tomar o AS, porque o AS é aquele que afina o sangue para evitar que eu tenha um outro tipo de outra No trombose. momento que você fizer uma bariátrica, você não vai ter mais colesterol no sangue, tá? Eu não tenho colesterol, meu problema foi pressão alta, eu não tenho nem diabetes nem colesterol. Deixa eu dizer uma coisa. Resumindo, quem tá fudido nesse mundo agora é o Rangel, porque não tem mais o prazer vocal, né? Do paladar. E André, vai chegar sua hora, cara. Peraí. Você vai ser um zumbi. Deixa eu terminar meu raciocínio. O problema é, como eu tenho que parar durante 20, 30 dias o AS para poder fazer a laparoscopia, porque senão o sangue não eu vou ter uma hemorragia, porque o sangue não para. Eu morro de medo. Por quê? Não, deixa eu terminar. Eu morro de medo de parar o AS, que pode me dar um outro AVC. Não tem nada a ver com operação, tem a ver com AVC. O problema é o seguinte, imagina a situação, se eu tenho um AVC do mesmo lado que eu tive, não é tanto problema, porque eu já passei, eu sei como é que é, e sei como é a reabilitação. Eu ainda estou, 60% do meu lado não está ativo. Posso falar? Espera um minutinho, terminei o raciocínio. Imagina se eu tenho um AVC agora do outro lado. Então eu vou ter um lado que está 60% e o outro lado parado. Meu medo é só esse. Presta atenção, André. A questão é a seguinte, eu tomava diariamente atenolol e diurix, que minha pressão chegava a bater 23. Tá? Caralho. Depois da bariátrica, vai para 2 anos agora, em agosto, falta pra caramba, mas enfim, completa 2 anos, dia 21 de agosto, eu nunca mais soube na minha vida o que é um comprimido para enxaqueca ou pressão. A minha pressão raramente bate 12. Tá? É que você está fazendo uma cronologia errada. Não, eu estou falando depois da cirurgia. Nos 20, 30 dias que eu paro de tomar o AS, antes da cirurgia, eu corro o risco de ter um AVC. Não, André, porque o teu organismo, você já está com esse medicamento diariamente há muito tempo. Então, 20 dias, um mês, você não se compromete. Ele vai continuar circulando. Ele vai continuar circulando. Ele não te compromete tanto. Então, você não sofre esse risco. Agora, tem um plano B, que se eu soubesse disso na época, inclusive foi o Tatá que me falou sobre isso, depois eu fui me informar e vi que de cada 10 pessoas que fizeram isso, as 10 pessoas tiveram sucesso, que é você fazer a cirurgia bariátrica via hipnose. Sim, isso existe, é real. Tá? Existe e é real. Mas existe também o plano C de eu tomar vergonha na cara e fazer regime. Não funciona. Não funciona, porque depois que a gente... Eu digo para você que funciona, que comigo tem funcionado, Rangel. A gente tá vendo.
Comigo tem funcionado bastante, entendeu? André, depois de uma certa idade, a gente não produz mais determinados hormônios e o nosso metabolismo entra na manutenção. Então, eu era um cara que eu pesava 137 quilos. Se eu fizesse dieta durante uma semana, o que eu comia, cara... Você pesava quanto, Rangel? 137. Deus me livre. Tá? Com 1,68 m. Então, você tem 1,68 m, pesava 100. Eu tenho 1,92 m e peso 144. Então, pronto, eu estava mais gordo do que você. Nossa Senhora. Tá? Eu estava mais gordo do que você. Eu estava uma bomba relógio mesmo. E eu pesando, então, 88, o que seria, então? Eu fiz umas loucuras. Tá pesando o quê? Quanto você está pesando? Põe uma vez na cara. 88. Eu fiz umas loucuras, né, na época. Tá, 82 peso eu. Olha só, André, eu fiz umas loucuras na época de fazer uma semana de jejum só tomando água. E não emagrecia 1 quilo, velho. Gente, é sério que esse papo Drauzio Varela vai pro Hangout? Não, vocês estão de sacanagem comigo. Tava programado. Não, peraí, vocês estão de sacanagem. Porque, ó, se vocês começarem a sacanear o Hangout, eu vou começar a sacanear. Ó, é o seguinte, eu tava falando esses dias junto com vocês sobre os heróis da Marvel e da DC, porque a Marvel é melhor que a DC. Porque se for desse jeito, a gente vai falar de Transformers, a gente vai falar de Netflix, a gente vai falar um bocado de coisa aqui. Porque esse papo Drauzio Varela... Não. Transformista? Eu preciso marcar o tempo. Vocês estão com um papo tão depressivo que as pessoas vão sair em 10 minutos, gente. Gente, isso é papo. Eu tendo que demonstrar o meu lado de regime pra vocês. Pra que André tome vergonha nessa cara dele, velho. Porra, isso é o cúmulo do absurdo, cara. Primeiro assunto da pauta, vamos lá. Não, pode começar com a abertura, isso não vai pro ar, não. Esse negócio de Drauzio Varela não vai pro ar, não. Não. Já foi. Não, vai não. A gente revelando aqui o peso que eu tenho e tudo, não, vai não. Tá falando sobre a experiência de ser ex-gay. Eu vou cortar mesmo. Agora que eu vou cortar mesmo esta porra. Vou cortar esta porra. Você vai ver, vai ter entrada e vai ter depois continuando falando merda. Vai, caralho. Puta que pariu. Isso vai ser pra quê? Pra uma reunião de pauta, porque isso é papo Drauzio Varela. Isso não vai pro Hangout nem fodendo. Podem voltar a rebobinar a fita aí, entendeu? Eu não vou participar desta porra, não. Então eu vou sair da minha câmera aqui, então. Porra, que papo de que vai emagrecer, que o outro tá com medo de morrer. Cara, pra voltar aí, você rebobine, você pega seu cigarrinho. Olha, você pega seu cigarrinho. Esse é o Hangout que não foi pro ar. Pronto, vamos gravar. Tá, mas então, ó, rebobina, pega seu cigarrinho, acende aí. E grita logo, Hangout do Pudim, não sei o que, estamos de volta aqui e tal. Aí tudo bem, aí volta. Eu vou até... Olho no olho. 3, 2, 1. Estamos iniciando agora o Hangout do Pudim, no nosso novo formato de gravarmos e depois participarmos com os senhores inscritos aqui no chat, na estreia. Eu tenho que comunicar que teve agora anteriormente, já que a gente está gravando, o Hangout que não foi pro ar, mas ele vai. Não vai. Não vai. Exceção Drauzio Varela, pessoal. Muito depressivo. Vai, então no final eu boto uma tela preta e branca, vocês vão ver o papo de Rangel, André e Thiago. E eu tentando levar a coisa pra brincadeira e eles baixando, entrando na depressão horrível. Vai. Ó, isso, deixa eu botar até a câmera em mim. Isso só avisar vocês. Isso já tem 15 minutos de gravação. O papo foi Drauzio Varela, saúde pura. Eu tava de uma forma que eu tava em tempo de desistir. Foi Laí Ribeiro. Laí Ribeiro. Tá louco. Vambora. Continua o Hangout. Vamos lá, primeiro papo. Agora sim, iniciamos o Hangout do Pudim. Vai, André, pode falar aí, dá o boa noite seu, André. Boa noite pela segunda vez, sejam bem-vindos. Vai, Thiago, agora, sem depressão. Boa noite, pessoal. Estou aqui, feliz, aqui é saúde, Atlantimar, vai lá. Ok, agora sem depressão, felicidade, que o Hangout do Pudim é isso. Eu só queria entender uma coisa, você disse que um estava falando da bariátrica, o outro com medo de morrer e o outro com pinto pequeno, mas quem é o que estava falando de pinto pequeno? Thiago que estava falando disso. Eu estava falando, eu até tirei a câmera, eu tinha que ter o poder de mutar vocês tudo. Que viagem. Thiago, tudo vai ser editado, Thiago. Tudo vai ser. Pessoal, deixa eu só voltar aqui. A partir desse momento eu editei de novo o Hangout. Os papos que aconteceram não tem muita importância, por isso que foi cortado.
Vamos começar. Bora, continua lá primeiro papo. Vamos começar esse negócio, caramba. Vai lá. Porra, volta! Rebobina essa fita que eu não vou aguentar ter que editar isso, cortando com o Rangel rindo, só com cigarro. Velho, não tem como trabalhar com vocês não são sérios não, gente. Nós fizemos meia hora de pauta antes pra quê? Fala pra mim. Pra quê? Pois é. Pra falar de bariátrica. Aí, não vai pro ar. Gente, vocês não. Peraí. Vocês não estão botando em pauta o seguinte. É eu que estou gravando. Isso não vai pro ar, pessoal. Esses papos depressivos de vocês aí, não vai. Eu não tô te entendendo, Tata. Não tô te entendendo, sinceramente. Você vai cortar de novo o Hangout, Rangel? Não vou cortar. Eu quero te fazer uma pergunta. Vai ficar um negócio horrível essa edição, vai ficar fagulhado. Não. Eu quero te fazer uma pergunta. Não vamos cortar nada. Vai dessa parte que a gente abriu agora e diante. Mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Não, vai voltar. O tanto que vocês voltaram pra depressão? Não, ninguém voltou pra depressão, não. A gente tá rindo. Ah, Porra. não. Não é depressão, não. A gente tá igual o Nando Moura, tá rindo da depressão. Fica tranquilo. Isso aí vai ser só um pequeno vídeo. Isso porque a gente não gosta de provocar. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Eu não tô te entender. Eu quero te perguntar o seguinte: se você, a partir de hoje, juntar durante 10 anos tudo que tu vai ganhar na tua vida. Ah, vá pro inferno, Rangel. Ninguém aguenta, não. Pessoal, ele tá falando isso aí. Vai ser outro vídeo isso aqui, tá? Vai ser tudo fagulhado, de segundos. É o seguinte, isso aí é um vídeo que Rangel coloca o comercial e o YouTube, eu acho que para provocar pra gente tomar ódio dele, coloca o mesmo comercial centenas de vezes. Deixa eu botar a câmera em mim. Então, eu tava falando com ele, Rangel, eu vou ter que pagar o YouTube Premium. Ele, por quê? Eu falei, porque eu não tenho condição de assistir suas lives, suas coisas, porque tudo é o cara me perguntando, posso te fazer a pergunta? Tudo, se você juntar tudo que você ganha em toda a sua vida, o negócio do Empíricos, eu não aguento mais aquilo não, Rangel. Pior que o Eric Rocha. Eu vou ver. É o Eric Rocha, se não é o Eric Rocha, é um velho fazendo masterclass para ensinar a mijar. Foi, esse também. Bom, pelo menos não é outras masterclass. Aí vai ser outro trecho de outro vídeo. Vai ser outro. Pessoal, começando o nosso hangout. Não. Ó, começa sério. Peraí, vamos gravar sério. Sabe por quê? Tá gravando. De novo não. Vocês estão com putaria. Não quer, André. Vai ficar nessa depressão, nessa viadagem do início do hangout? Não. Pode parar. São 19 minutos já. Pode. Rangel, começa. Todo mundo em silêncio. Rangel vai. Começar de novo. 3, Isso é legal. 2, 1. Iniciando mais um hangout do Pudim. A terceira vez que a gente tá gravando. Antes fizesse ao vivo, tá? Antes fizesse ao vivo. A gente tá gravando essa porra, não tá dando certo. Tá? É a última gravação que a gente faz. Última gravação. E recusa gravar de novo. Porque surgiu um diretor lá de Vitória da Conquista. O cara é censor. O cara corta. O cara reclama do vocabulário, o cara reclama da atmosfera que está sendo dada entre amigos. A gente tem que começar de novo, tá? Eu não vou fazer de novo. Ele está emagrecendo, Acredite. Tá magrinho, então falindo. Já que foi direcionado para mim esse tipo de pitaco, acreditem. Ele cortou a barba, perdeu 10 quilos. Acreditem vocês. Não, e ele fez a barba com brilhantina pra ficar o dead. Acreditem vocês, tudo que eu privar de vocês verem é porque realmente não ia somar em nada. Acreditem. Caiu uma sessão de depressão aqui falando de saúde, que eu tava pensando até em fazer, sei lá, trancar a boca e não comer mais. Mas enfim, vamos lá. Você tá falando isso pela terceira vez, vai no ar tudo, tá ficando repetitivo. Agora vai, manerem o vocabulário. Atenção, ação. Pessoal, Slantievar, primeiro assunto aí, vai puxando a pauta. Saúde. É isso aí, vai, André. Fala Saúde. aí. Olha, nós temos vários assuntos que aconteceram essa semana que podem... Inclusive a bariátrica. Não, de novo não. Olá. Por hipnose, ir lá para a endoscopia. Isso vai dar um assunto legal. Nós tivemos o circo, que foi o primeiro dia no Senado, com a apresentação dos novos senadores, e a eleição, a tentativa de eleição para o presidente. Nós tivemos o vazamento dos nudes de Luísa Sonza, esposa de Whindersson Nunes. Eu não vi esses nudes. Opa! Ela disse que foi só um peitinho. Quem tiver, me manda. Depois nós tivemos...
crime, Rangel. Vai lá. Pelo amor Rangel, de Deus. pelo amor de Deus. Vai, continua lá. Gente, velho. Depois me manda, Peraí, depois me para manda. tudo aí. Ô, Rangel, vai. Você é louco. Não cometi Eu não vi, tudo bem, mas quem tiver me manda não pode. Puta que pariu. Cara, Vai, continua, vai lá, André, vai lá, vai Pelo amor firmar. de Vamos Deus. tentar fazer hangout. Vamos tentar terminar esse hangout um dia. Depois nós tivemos o ministro da Educação. que Porque citou- abramos. Exato, o colombiano que citou uma frase de Cazuza como da Colômbia. Amo Que ter. nunca existiu. que nunca existiu. nunca existiu. Ah, pô, o André como é sátiro. Falou uma coisa de que Cazuza falou, mas Não, que nunca uma frase existiu. célebre de Cazuza que nunca Não, a mãe existiu do Cazuza descascou o cara. Puta que pariu. Lucinha Araújo foi lá e descascou o cara. Fiz uma live sobre isso. Isso. Depois nós temos também o abaixo-assinado que está rodando para a troca da ministra Damares. Isso eu não converso. Eu não falo mais sobre o Damares. Eu também, Damares eu não aguento mais. Mas está rodando um abaixo-assinado aí, uma petição para a substituição da ministra Damares. E nós temos também uma coisa outra, que Marco Aurélio, do STF, que mandou um recado. Pô, pra você não Bolsonaro. entende o que nós estamos tentando fazer, entendeu? Fica coisa muito. Mandou um recado para Flávio Bolsonaro dizendo assim: indeferido o seu pedido, vai seguir investigação e você. Vai com Deus! É isso aí. Angel, escolhe o tema que você Vai quiser, com porque teve Deus. muita coisa. Ah, e nós tivemos também, como é que chama? A posse de Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. A gente ficou. Ah, sim. E também tivemos a música do Caetano lá com a Daniela Mercury também, que eu quero fazer porque foi legal. Eu gostei. Isso, entre Vocês não semana gostaram, passada, mas eu gostei. no Hangout até agora aconteceu um monte de coisa. A gente ficou de falar também do velhinho lá da. Também do velhinho da. Como é o nome dele? Peraí. Da bariátrica. Não, por favor. Pessoal, Continuando. deixa eu explicar. A live foi editada porque eles começaram com um assunto sobre saúde extremamente denso e pesado. Eu disse, não, eu vou privar o pessoal de ver isso, porque não tem condição. É verdade. Eu entendo. Porque teve até papo até de pinto pequeno aqui, caralho. Quando era. Eu vou ter que cortar justamente na hora que o Thiago fala agora. Por que pinto pequeno? O cara tem. Fazer o quê? Eu entendo, Tatá, porque quando eu era gordo, alguém ficava falando de bariátrica, emagrecendo na minha frente. Se o filho do presidente pode ter micropênis, imagina nós. Com certeza. Não, o pior é que tu não sabe o que é, Rangel. Eu não quero voltar ao assunto da bariátrica, que a gente vai acabar voltando nessa porra, mas... Então vai lá, continua, desculpa. E nós tivemos Deixa. o fenômeno da internet, Nilcinho Isaías, Papinho e a Slime do Amor, um senhor, ele deve ter mais de 60 anos de idade, 65 anos de idade, que em 2 dias esse homem chegou a 2 milhões de inscritos e que está... e isso repercutiu negativamente quando ele fez a besteira de responder um inscrito em quem ele votou. A partir daí, esse homem começou a sofrer votou para presidente. O homem começou a sofrer uma perseguição, inclusive acusando de pedofilia. Isso é um outro. Caralho. Brasil, né? Brasil. Chamando o cara de pedófilo. Porque ele votou num cara, ele é pedófilo. Ele votou no cara, então ele é pedófilo. Glória a Deus. E o canal dele não é de política, hein? Tá. E temos também um assunto que pulou aqui, que foi a primeira projeto de lei que foi para a Câmara, né? Que é você transformar o Estado laico brasileiro, você transformar a Bíblia num patrimônio material e imaterial que seja, o que é impossível, mas enfim, eles tentaram. O primeiro projeto da Câmara dos Deputados de 2019, do pastor Sargento, foi transformar a Bíblia num patrimônio histórico e, como é que chama? Qual é o outro nome? Cultural. Então, mas é impossível isso. Quer começar por esse? É o seguinte, é impossível porque a Bíblia não você só transforma no patrimônio histórico-cultural aquilo que é de sua raiz, certo? A Bíblia não não foi constituída, não é brasileira. Pronto, acabou. É impossível. O que eu acho mais engraçado disso tudo, sabe o que é, Thiago? Eu nem vou entrar, desculpa, eu nem vou entrar sobre a questão de Estado laico, isso, aquilo. Simplesmente sendo ali positivista.
tem que ser patrimônio histórico-cultural, tem que ser, nós, Brasil, para nós consagrarmos como ser, nós temos que ser de origem daqui do Brasil. Não é de origem, pronto, acabou. Posso ler eu vou mandar o link no grupo, Tatá, para você colocar Sim. no Hangout, mas eu posso ler a matéria? Pode ser. Ex-gay, deputado, cria projeto... Eu tô indo. Vou tentar... Ex-gay, Gente, ó, só deputado... lembrando, vocês estão com alguma coisa, acho que não é possível. Vocês estão Bom, com alguma coisa. Vamos Ó, lá. pessoal, só lembrando, Ex-gay, tá? deputado, cria projeto para tornar a Bíblia patrimônio nacional. A ideia de homenagear o livro sagrado sensibilizou a primeira da fila, a deputada Carla Zambelli, que deu voz ao colega. Evangélico e oriundo da Polícia Militar da Bahia, o deputado Pastor Sargento Isidoro, do Avante da Bahia, é o autor do primeiro projeto de lei registrado na Câmara dos Deputados em 2019. Amantes, quem vamos lá na Bahia? O tema é declarar a Bíblia Sagrada como patrimônio nacional, cultural e imaterial do Brasil. Como ex-gay, posso dizer, eu sou curado. Pronto. Deixa eu entender. Mas agora é sério o negócio. Para poder entrar em circulação o projeto, tem que ter no mínimo 150 assinaturas de deputados favoráveis. Teve. Tá? Tá, mas deixa eu entender. Isso é sério. Deixa eu entender. Não, isso... O Tatá está mostrando para vocês aí o link, está mostrando a matéria na tela, vocês vão ver. Não é brincadeira, não. Ele é ex-gay, ele é ex-PM, ele é ex-baiano, ele é mais ex o quê? Pastor. Ex-baiano não é não. Não, ex-baiano não é não. Não, ele teve, e o pior de tudo, sabe o que é? Ele teve uma votação super expressiva aqui na Bahia. Isso é preocupante, sabia? É extremamente preocupante. O preocupante maior é o seguinte, porque você tem que ter mais de 155 assinaturas, dá praticamente quase um terço da Câmara, né? Para poder entrar um projeto em circulação. Ele conseguiu essas assinaturas para poder entrar. Tem um monte de cara lá que concorda com ele, cara. É a primeira vez que ele é deputado? Não, ele já ganhou várias vezes. Várias vezes? Quantas vezes? Ele é parlamentar há quantos anos? Ele é parlamentar pelo menos por mais uns 2 ou 3 mandatos. Esse é o terceiro, eu acho. Tá, mas então ele é parlamentar menos tempo que o Bolsonaro. Eu posso puxar aqui a ficha, eu vou botar na edição. Eu vou botar na edição. Sim. Quanto tempo ele é? Quanto tempo ele é? Vê a tela aí, pessoal, que tá aí na tela, quanto tempo ele é deputado. Parlamentar menos tempo que o Bolsonaro. Ele é muito eficaz, ele pode ser presidente. Ele já conseguiu tantas assinaturas para um projeto, o Bolsonaro não conseguiu. Claro, e quer colocar a Bíblia como patrimônio histórico. Tem que ser presidente do Brasil, verdade. Hein? Rapaz, olha, eu sou católico. Curado, hein? Curado. Eu não sou evangélico, eu não sou crente. Eu sou católico. Como que... Peraí, repete, André. Vai ficar... Vamos lá, eu sou católico. Que tá recuando outro negócio. Né? Exatamente, eu sou católico. Eu não sou evangélico, eu não sou crente. Não é gay. E não sou gay. Não hesita não, André. Continua a falar firme, pô. Eu sou católico. Na minha igreja, não se mistura esse tipo de coisa, não, tá? Então, eu sou contra, contra esse tipo de coisa, de a religião se intrometer na política e a política se intrometer na religião. Não assina embaixo. Segundo, está na nossa Constituição, que diz que nós somos um Estado laico, tá? Então, assim, é um Estado laico... Glória a Deus! É um Estado laico de mentirinha, porque é um Estado tão laico que no dia 12 de outubro o Brasil comemora um feriado nacional em homenagem à padroeira do Brasil, Nossa Senhora da Aparecida. Mas eu discordo pelo seguinte, porque existem culturas e tradições. O Estado é laico a partir da Constituição de 88, perfeito? Sim. 1988. Mas existem as tradições que vêm que o Brasil existe desde 1500. Você preserva. Se amanhã, inclusive os negócios de feriados funcionam isso, se os cidadãos não quiserem que o dia 12 de outubro seja mais feriado, é só fazer petição formal, não é petição de internet, colher 1 milhão de assinaturas que vai em votação no Congresso que representa o povo. Se você tira o feriado se quiser. Então o Estado é laico, mas ele representa ao mesmo tempo as tradições. E as tradições, elas vêm antes da Constituição de 1988. Claro, mas não foi preservada. Nós não temos feriado nacional de Rosh Hashanah, nem de Yom Kippur, nem Pessa.
Como para retirar você depende de assinaturas, para colocar também. Você entendeu? Sim, mas eu sou totalmente contra, eu acho isso um absurdo. O Natal é cristão. Não, Natal não é um feriado nacional para o Brasil. O Natal então, é um feriado do comércio. Mas você colocou. Então, mas respeita as tradições, André. E aí, se você quiser colocar ou tirar, depende do povo. A Constituição, ela diz o seguinte, Constituição, organiza-se e representa-se. Pronto. O feriado não é de uma santa qualquer, é o feriado da padroeira do Brasil. Mas a gente tem os títulos dos Palmares, André. Então, desculpa, se o Estado é laico, nós temos uma padroeira católica? Ou uma padroeira sim, que é uma tradição que vem antes de 1988. Você tem a dizer sobre isso, Tata? Bom, Rangel, eu estava ouvindo aí o Thiago, o André falar o seguinte. A gente não tem Palmares, os amigos Palmares? Mas aí é que, mas ele não é santo. Mas aí é que ele não é feriado nacional. Mas aí é que está a grande questão. Isso não envolve uma questão religiosa e política. Isso é uma questão cultural, que não há ligação com a política. Se fazendo isso, Rangel, a gente teve ano passado uma votação que ela foi mais uma vez procrastinada com relação ao abate de animais no Rio Grande do Sul. A gente sabe que se isso for aprovado no Rio Grande do Sul, é capaz de se estender por todo o nosso país, todo o Brasil. Explica rapidamente o que foi adiado, vai lá. O que foi adiado basicamente é uma lei que se proíbe que haja o abate de animais e que isso automaticamente iria ferir justamente a Constituição, que dá o livre exercício, né, com relação à sua fé, à sua crença. E dentro dos rituais... abate de animais em rituais religiosos. Em rituais religiosos. Em cultos religiosos. Só que isso pega na cultura afro de pancada, de paulada. Só que ninguém fala, porque todo mundo fala hoje que é cristão judaico. As pessoas não sabem que existe um ritual, um dos rituais dos judeus, chamado caparó. Que o caparó justamente ele visa o quê? A imolação de um frango rodando sobre a cabeça daquela pessoa que faz parte do judaísmo. Isso não é comentado. Todo mundo fala que é judaico-cristão, mas na hora de apontar, na hora de apontar os cultos afros, demoniza-se. As pessoas querem trazer a Bíblia como um patrimônio nacional e cultural. Legal, bonito, muito honroso da parte deles. Não pode. Só que nós vemos, por exemplo, a Umbanda, que é comemorada em São Paulo, tem uma data festiva em São Paulo, mas que não foi à frente os projetos que se teve no Congresso. Nós temos uma religião que antecede o candomblé, antecede a própria Umbanda, chamada Quimbanda, que nós tivemos uma representação de um deputado federal no Rio Grande do Sul, que ele não conseguiu ir à frente também com o projeto de lei, aonde daria na Constituição um dia próprio para festejar esse culto de forma nacional. Então, o que o André está falando, ele tem, de certa forma, uma razão. A gente fala que nós vivemos num país laico, quando, na realidade, nós só vemos a festividade quando se trata da majoritária, que é a igreja, né? E a gente está vendo isso agora, André, amanhã ou depois, não só sufocar os cultos afros, mas a própria católica ser sufocada por evangélicos. Por quê? Porque os evangélicos, eles condenam o que os católicos... Porque nós sabemos que a igreja medieval, ela estava agregada à política. 6 hangouts que eu falo o seguinte, católicos ficam espertos com os evangélicos. Não, são duas religiões totalmente diferentes. Então, não vamos misturar. A igreja católica uma e a igreja evangélica, a crente é outra. Mas aí é que tá, André. O que eles tanto condenam da católica, que a católica fez na era medieval, há séculos atrás... Eles estão fazendo isso dessa forma. Eles estão se organizando para que politicamente eles consigam força para fazer uma inquisição. Exatamente. Você não tem na Câmara dos Deputados uma bancada católica. Exato. Você tem uma bancada evangélica. Exato. Que é totalmente diferente. Mas sobre a questão de sacrifício de animais, fica tranquilo, cara. Isso aí vai ser liberado para todo mundo, que eles não podem proibir. Porque é compromisso do Bolsonaro liberar a vaquejada e a rinha. Pode não ser publicamente, mas eu conheço pessoas que são adeptos da rinha, que vão até outros países da América do Sul, que ainda é liberado, que tem um compromisso do Bolsonaro de liberar a rinha e a vaquejada. Pois é. Agora, eu tô... Pois é, isso. Aí que tá, Thiago, a grande questão. Então a gente vive dentro de um país onde ele quer empregar leis utilizando da hipocrisia. É isso que eu quero ouvir de vocês. Essa é a realidade, então...
Para mim é. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. É. Parafraseando o Cazuza. Eu sou totalmente contra misturar religião com política e política com religião. Esse negócio. Porque historicamente no mundo já deu merda, né? Em todo qualquer lugar deu merda. Deu merda. Quando a Igreja Católica, que sempre quis se meter com política na época medieval, acabou com a Santa Inquisição. Foi uma das maiores merdas que a Igreja Católica fez. Morreu gente. Morreu muita gente, mataram muita gente, assassinaram muita gente. O problema maior, eu acho que em nome de uma religião. Para com isso. Eu acho que você vai concordar comigo, André, mas o pior... Nome de religião não, né? Usurpando o nome de Deus, né? Nome de Deus. O pior de tudo, eu acho que vocês vão concordar comigo, é que o nosso país, ele é a cama perfeita para que isso aconteça. Nós somos um país de ignorantes, tá? Ignorantes, isso aí, fechou? Somos um país de ignorantes. Rangel. Eu estou aqui ouvindo vocês e ao mesmo tempo me preocupa muito essa coisa dessa Inquisição parada na lei, cara. Sim. Tá entendendo? A gente está entrando agora, até porque assim, foi feito todo um discurso de moralidade, o que eu digo, se preocupou muito com o rabo dos outros, se esqueceu de limpar a própria bunda, entendeu? Entrou todo mundo num discurso de moralidade, todo mundo passou no concurso de fiscal de cor, se preocupa com o que as pessoas fazem nas suas vidas privadas, se preocupa se na frente da casa mora um vizinho gay, se preocupa com tudo isso, e são pessoas que, na sua própria intimidade, no seu dia a dia, elas mesmo contradizem tudo que a Bíblia impõe de moralidade, de dogma e etc. e tal. Só que elas posam agora, como tu disse, tá várias vezes aí, judaico-cristã. Gente, se os judeus rejeitaram Jesus, eu queria entender esse judaico-cristão. Eu não consigo entender. Só esse termo, para mim, já é mais do que contraditório. Não existe nenhuma corrente judaica que aceita Cristo como o Messias. Exatamente. A judaico-cristão. Cara, se Jesus... Não. Sabe, entendeu? Tem uma explicação, sim, Rangel. E quem me deu essa explicação foi uma amiga da minha mãe, que é judia. Onde eu perguntei para ela o que na posse da ministra Damares, alguém do staff dela estava com a bandeira de Israel. Eu não entendi como uma pastora evangélica, no caso ministra, tem a ver com Israel. Ela falou, é simples, a igreja evangélica é muito próxima de Israel porque eles adotam o Antigo Testamento. A igreja católica adota o Novo Testamento. Aí eu disse assim, ok, eles são muito ligados a Israel, só que basta nascer Jesus que tem o distanciamento. Mas o Novo Testamento é a boa nova, é Jesus. Olha só, existiria um fundamento até, André, que vocês fundamento, gente, desculpa, não tem fundamento. Vamos lá, Abraão, vamos lá, eu vou voltar lá atrás. Abraão, eu vou falar, esse negócio de judeu, vamos lá. Abraão, ele não podia tinha uma idade avançada, certo? E aí tinha sua filha, sua esposa, Sara, né? E aí eles não podiam ter filho porque os dois tinham idade avançada. Aí Abraão fraquejou, e aí ele foi lá e fez um filho com a escrava, porque podia, para poder, ele fez uma questão pragmática dele ali, para poder levar o clã para frente, né? A tribo nômade que ele tinha, certo? Foi isso. E aí ele não soube esperar, ele não acreditou que Deus ele teve um filho, que é Isaac, né? O filho dele, né? Com a esposa, Sara. E aí o que ele fez com esse filho dele que era o bastardo? Expulsou, não é isso? Sim. Esse filho, ele formou uma outra grande nação, certo? Que é a nação, qual que é a nação? Quem fez lição de casa aí? O pessoal... Oi? O Islã. Sim. E o pior de tudo é que eles chegaram na Terra Prometida 100 anos antes. Não, mas peraí, Thiago. E esse conflito se arrasta há quase 4 mil anos. Peraí, Thiago, mas tem uma outra questão antes aí que você não está botando em pauta, tá? Eu vou levantar, eu não vou detalhar ela toda, porque se eu detalhar vai ser meio que soar como uma teoria da conspiração e talvez algumas pessoas irão tomar até ódio de mim. Mas a nação da tribo de mim já tem um monte aqui, porque, assim, ó. Um cara que era meu amigo não é mais. Só porque eu falei da questão dos evangélicos. Pois é, então deixa eu explicar. As pessoas utilizam o termo judaico-cristão porque dizem que Jesus, o que se acredita como Jesus para os evangélicos, tá, Angel? Ele traz ali a tradição da tribo de Judá, tá?
Então ele dá uma continuidade, mesmo que ela não seja oficializada pelos judeus. Ok? Mas aí não tem como, cara. Não é oficializado pelos judeus, ok, tá lá. Ok, mas espera lá, calma. Se você for analisar, abraçar essa situação por enquanto para os judeus, ela é muito ótima e muito positiva. Economicamente, né? Dinheirinha, né? Exatamente. Sabe por quê, Tiago? Inclusive nos próprios escritos do Pentateuco, dos 5 livros da Torá, tá bem claro lá. As outras nações servirão a Israel. O que o Brasil está fazendo hoje? Exatamente isso. Aqui, ó, abaixar. Minha avó dizia, aquela italianinha, tal, que Iambu, quanto mais abaixa, mais amostra o rabo. Mas Iambu, não sei se vocês conhecem a ave e tal. Iambu, quanto mais abaixa, mais mostra o rabo. Exatamente. Então, porque tudo que a gente fala sobre judaísmo, depois dá processo, depois eles querem, sabe? Eles querem que você, claro, que você fale contra. Bolsonaro ganhou até um sistema, Bolsonaro de televisão, falando de Israel. Pois é, mas a realidade é uma só, a realidade é essa. O que as pessoas, os brasileiros que dizem ser patriotas, não estão observando é que nós iremos servir uma outra nação, no final das contas. Sim. Você entende, André, o porquê nesse momento o judaico-cristão ele se encaixa de forma muito perfeita? Sim. Então, mas não é no sentido religioso, é um sentido pragmático político. Político e acima de tudo de interesse. É geopolítico. Só que o que me incomoda é este manto da religião, dar esse escudo e levar isso para dentro do Congresso. E eu gostaria de saber em que momento que o nosso povo começou a soberania brasileira é afetada, né? Colocar esse tipo de representante lá, que os caras são maioria hoje, velho. Porque, infelizmente, há uma falha das outras partes. Há falhas. Os caras são maioria, mesmo. Entendeu? Rangel, a maioria é a mesma questão do Bolsonaro. A maioria organizada. Maioria organizada. A bancada evangélica já existe há muito tempo. Há mais e ela só tem cada vez mais, André. Mas isso não tem nada a ver com o Bolsonaro. Isso foi uma complementação. Não. Nada a ver. Mas ela está maior e mais forte. Mas a culpa é da Igreja Católica. Entendeu? Então, basicamente, os caras leram o que o pessoal da Igreja Católica não leu em outras religiões. Organiza-se e representem-se. Pronto, está na Constituição. Me preocupa a moça agora que se suicidou, a ativista lá, que inclusive entregou o João de Deus, que ela deu uma listagem que, inclusive, tem pastor aí que está como parlamentar conhecido na lista dela. Tá? Então, assim, eu acho muito engraçado essas pessoas virem falar de moralidade. Vou usar a frase que mais está em alta ultimamente. Não basta a mulher de César ser honesta. Ela tem que aparecer. Mas essa frase é antiga, né? Mas ela agora tem moda, né? Então, o que acontece? O pessoal fala, mas não demonstra, né? Então, assim, eu vejo uma perseguição com a desculpa de que a culpa é do Pablo Vittar, a culpa é da Anitta, a culpa é da Daniela Mercury, não havia dano aos nossos filhos, estão sapatonando as nossas meninas, estão fazendo... A culpa é de Caetano, perverte essa juventude. A Igreja Católica sempre foi riquíssima no mundo inteiro. Ainda é no Brasil? Sim, ainda é em muitos lugares. A Igreja Católica recebe subvenção. A Igreja Católica recebe laudêmio do governo brasileiro ainda. Várias propriedades em volta das igrejas pagam laudêmio para a igreja. Também recebe. São 38% do território urbano do Brasil é da Igreja Católica. Aí o que acontece? Mas a Igreja Católica, como sempre teve por cima financeiramente e governou junto com presidentes na época medieval, na época do Império, governou países e nações. Reis e nações, exato. Exatamente. Então, o Império Romano caiu 3 vezes e eles continuaram por cima. A Igreja Evangélica só cresceu porque as pessoas, os políticos, resolveram entrar na mesma onda, se aproveitando da situação. A Igreja Católica não cobra dízimo, apesar de estar dentro da Bíblia, a Igreja Católica não cobra dízimo.
E consegue Então, mas a igreja, o que a igreja evangélica faz hoje, é o que fazia na Idade Média e hoje não faz. A igreja católica passa a cestinha, mas não diz que ninguém vai para o inferno se não pagar. Exato. Da A igreja evangélica, não. Lá com o copo embaixo no pé do santo, você A igreja evangélica é diferente. Você não, na igreja evangélica, se você não comprar o paninho, fodeu. Você é humilhado na frente das pessoas, você humilhado no sentido, você não vai para o céu. Então é o seguinte, vocês querem dizer, então, com isso, que vou fazer algumas perguntas aqui capciosas. Talvez por isso que o atual Papa esteja tão moderninho e aberto ao diálogo na igreja. Talvez com isso haja algum banco para concorrer com o Bradesco no Brasil, que esse banco pertença a algum grupo religioso evangélico, e de repente se crie um Estado, um país cristão, como tem o Vaticano. Não, a resposta é mais simples. Não. A resposta é mais simples. A igreja evangélica é uma força porque tem vários seguidores. Tem várias pessoas que seguem a igreja evangélica, tem várias pessoas que dão 10% do seu salário daqui. Com prazer, dão mesmo. Tem com a igreja evangélica. Tem o trízimo. Exatamente. Trízimo, dízimo, trízimo. A igreja evangélica é uma potência. Políticos que de evangélico não tem nem o meu rabo, se aproveitaram dessa situação. Na minha igreja, desculpa, André, só cortar, na minha igreja é o quadro. Pois é, e se aproveitaram desse crescimento para dizer, olha, vem de mim, chegue perto, porque eu vou fazer você uma força política, eu te ajudo, você me ajuda. Os dois se ajudaram. A igreja evangélica botou... Agora, você sabe o que é mais... Politicamente, isso é até justo, é uma troca justa. Sabe o que é mais sátiro nessa situação toda, e vocês talvez vão concordar? Há tempos atrás, eu acho que vocês... com certeza já ouviram dizer que as religiões de culto afro eram forças de manipulação, forças manipuladas pela esquerda. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar esse tipo de coisa, mas eu ouvi isso muito, né? Até ontem. Só não ouvi hoje. Há pouco tempo atrás, um cidadão que tem mais de 1,5 milhão, né, que tem aqui um canal no YouTube grande, que faz teoria da conspiração, ele falou que eram idiotas funcionais. Quando eu fiz o comentário no meu Facebook que isso foi parar no ouvido desse cidadão, ele foi lá e editou a live. Eu tenho a live, inclusive, completa dele falando esse tipo de coisa, escrachando com as pessoas de culto afro, dizendo ele que são pessoas manipuladas, são idiotas funcionais. Quer dizer, o que eu acho mais engraçado, e aí é pra dar risada, é que o que eles tanto criticaram, André, é o que mais eles fazem hoje, né? Tata, você quer uma explicação simples? Você já morou em São Paulo, próximo de São Paulo, então você sabe. Você consegue discutir futebol com um corintiano? De forma alguma, impossível. Impossível. Você consegue discutir religião com um crente? Impossível. Ótimo. E você consegue discutir política com um bolsominion ou um petista? Impossível. Pronto. Deu para entender aonde se juntaram? É só isso. Doentes. Acabou. Todos doentes. Os doentes se encontraram. Mas eu mostrei hoje um vídeo. Eu mostrei um vídeo hoje. Ó, deixa eu só falar. Tem um canal aqui, eu mostrei hoje um vídeo no grupo do Hangout. E acho que todos aqui assistiram, né? É um vídeo de 2 horas e pouca, onde tem a foto. Esse grupo do Hangout tem 4 trilhões de brasileiros. Não, eu tô mostrando, falando. Ah, sim, esse grupo do Hangout. Não, o grupo do Hangout. Tem 4 trilhões de brasileiros, claro! Não, presta atenção. O canal, eu mostrei hoje no grupo um canal onde ele colocou 2 horas... É grande, Tatá, não tem que falar que nós somos grandes, Tatá. Tem 4 trilhões de brasileiros. Eu coloquei um vídeo onde tinha a imagem de Bolsonaro com a mulher e 2 horas somente o som do secador. Quer dizer, pra você ver a que cúmulo chega a doença. E com o Lula não acontecia a mesma coisa quando o Lula teve câncer? Cara, mas gente, vocês são novinhos, vocês estão assustados com o Bolsominion e o Bolsonaro. Vocês esqueceram do que era Lula? Não, mas eu sou mais novo que o Tatá e o Rangel e eu lembro, eu tava lá no Coração. Tá bom. Tá. Quando o Lula teve câncer, o que juntou de gente na frente da casa do Lula aqui em São Bernardo. Sim, que ele foi com o bigodinho lá, ó. André, você me desculpa, mas eu não me recordo de ter uma coisa tão absurda como também. Eu não me recordo. Desculpa. Eu não me recordo. Já teve coisa pior, cara. Você já pegou isso, Rangel, nas redes sociais? É a mesma coisa. Não, assim não.
Rede assim, social, não. você já pegou coisas assim? Eu nunca Eu peguei. vou te dizer, Não tinha rede social nessa época, Tatá. Cara, 2012 não tinha rede social. Peraí, eu vou te dizer o porquê não. a repercussão era diferente. Não, eu vou te dizer o porquê não. Vocês vão entender, eu espero não ser mal compreendido por outras pessoas, pelo que eu vou falar. Vai ser. Vai lá. Com certeza eu serei, mas foda-se. Então, assim, quando você fala do pessoal que ficava na frente lá da casa do Lula, do hospital, lá na frente da carcerada, do sindicato, etc. e tal, você fala de uma classe até então oprimida, muitos humildes, muitos sem um grau avançado de escolaridade. Sim. Você fala de um outro perfil social de pessoas. Não, Sim, 2001 ou 2002, não, 2002. Eu vou falar que empresários apoiando o Lula. Raciocínio. 2002, empresário apoiando o Lula, Rangel, um monte. Você encontrava empresários... Antônio Hermílio de Moraes apoiando o Lula. Peraí, deixa a Rangel concluir. Eu só interrompi o tempo todo que eu estou atrapalhando o raciocínio dos outros. Quando eu começo um raciocínio... Vai, Rangel. Você ter Antônio Hermílio, você ter outros empresários apoiando o Lula, cara, estavam apoiando o Lula por uma questão financeira, pô. Não é uma questão ideológica. Eu estou falando de questão ideológica, eu estou falando de povo. Eu não estou falando de classe. Você acha que o dono da Havan está apoiando hoje por questão ideológica? Para. Eu tô falando do dono da Havan, cara. Calma, deixa eu terminar, gente. Deixa ele finalizar. Eu não estou falando do empresariado. Eu estou falando do empregado do empresário. O empresariado apoia o cara porque ele tem o interesse de bolsa empresário do BNDES. Sim. Tá? O bancário apoia o cara porque ele tem o interesse de benefício junto aos bancos. Eu não estou falando desse cara, eu não estou falando do banqueiro, eu estou falando do bancário. Eu não estou falando do empresário, eu estou falando do empregado. Eu estou falando de Entendi, vai lá. Tá. Deixa a Rangel continuar o raciocínio. Vai, Rangel. Estou falando de massa popular. A massa popular, que até hoje chora pelo Lula, na sua maioria, com salvas exceções, são pessoas de uma classe social normalmente humilde, oprimida, discriminada. Sem instrução. Por sua carteira, por sua escolaridade, por seu tipo de profissão, etc. e tal. A massa popular que apoia e faz essa doença bolsomínica que nós temos hoje em dia são pessoas... média alta. Exatamente. Então, são pessoas que, por via de regra, não são pessoas com baixa escolaridade, não são pessoas que se comprem com vale transporte, não são pessoas que se compram com sanduíche de mortadela, não são pessoas que agradecem porque a rua foi asfaltada, não são pessoas que sentem dúvida porque tem uma caixa d'água no bairro. Tu tá me entendendo? São pessoas que faltou o single malt na mesa. Então, baseado neste parâmetro que eu estou falando, isso que eu estou vendo agora, eu nunca vi. Porque até então você ter o povão, a massa, a classe C apoiando alguém, é porque você teve o pai dos... Ok. Mas o cara... A classe média fez o levante com o Collor. Está repetindo com o Bolsonaro. A mesma coisa, Rangel. A classe média fez o levante com o Collor e levou no rabo no primeiro dia. Com o overnight confiscada. Não, Rangel, isso é cíclico. Não, mas vocês já viram... Peraí, agora eu vou perguntar a você, André. Vou perguntar a você, André, e depois eu pergunto a Thiago. Você já viu isso na época do PT, por exemplo? Tô perguntando aqui... Porque... Não, André, você disse que não, André. Eu sou de São Bernardo, filho. Pelo amor de Deus, aqui é outro mundo. Cara, o Tatá, sistematicamente era de uma outra forma, porque era uma classe social diferente. Não tinha rede social. Mas existiu como força da mesma forma. Então, você entendeu? Como força política, então vocês estão querendo dizer que como massa de movimento ou de uma manobra, existiu com força igual. A amplitude era diferente. Porque o militante do PT, tu chegava, apontava o dedo, dava um esporro, ele ficava no lugar dele. O militante bolsominion acha que o lugar dele é tirar o teu. Mentira! Militante do PT ia lá, botava fogo na via pública. Angel. Pelo amor de Deus, só ficou no... Não, pera. Não. Pela primeira vez o pessoal está vendo. Rede social. Não estou falando de via pública com pneu queimado. Vocês estão na bolha da internet. Para com isso, vai para a rua. Quando você vai para a rua, o PT fazia um estrago de arrebentar a prefeitura, de entrar em empresa. Sim.
patrimônio público. O cara pagava, não andava em empresa de ônibus, não andava, porque eles pegavam, eles interviam na massa que eles estavam. Olha, ainda te digo uma coisa, o bolsominion é muito mais cagão que o petista. O bolsominion Sim, porque o cara tem medo de processo. O bolsominion é macho de teclado. O petista daquela época não era macho de teclado, não. Aquilo ia pra rua. O cara botava fogo na Avenida Paulista. Exatamente. Então, peraí, André. Então, só para levantar... É o seguinte, nós temos hoje um monte de gente que continua dizendo que o Lula é um santo, que o Lula é preso injustamente. Milhares de pessoas. Milhões de pessoas que não topam Haddad. Lula era a salvação. Lula livre. Haddad é um filho da puta. Não se transferiu todos esses votos. Não. A prova foi na eleição porque o Ciro levou os votos, que era da Haddad. E o Bolsonaro tem um monte de gente que votou nele, não por ser bolsominion. Esses caras que votaram no Bolsonaro, que não são bolsominion, não queriam PT, são os caras que estão putos da vida dizendo, olha a merda de voto que eu fiz. Esses são os arrependidos. A grande maioria não. A grande maioria é lulista igualzinho. Bolsonaro é mito, vamos ficar 2 horas assistindo ele deitado numa cama no live, onde tem um respirador. É igualzinho, não mudou. Mas vocês concordam? Mas no Rio de Janeiro, nessa faixa... Tiago, peraí. Vocês concordam, então, que a expansão da coisa tá pior hoje, certo? Não. Sim. Não. Sim. A gente sente... Por um lado, sim. Só isso. Peraí. É por isso que atinge mais rápido, André. Sim. Hoje, a comunicação é mais rápida. Você não depende do boca a boca, de um jornal, de um do Jornal Nacional. Hoje o cara bota no grupo de WhatsApp, vai indo, e em 20 minutos mas foi isso que Rangel falou no sentido da amplitude. Tô certo, Rangel? O problema é que hoje, antigamente saía no Jornal Nacional, um Jornal Nacional, um veículo de mídia, ai dele, ele podia ser tendencioso, mas ai de um veículo de mídia que fizesse uma fake news. Ele estava lascado. Estava lascado. Hoje em dia você recebe esses links assim, botadorada.blogspot, o cara coloca ali uma notícia. Peraí, como é o nome do blog? Como é o nome do blog? Repita. O nome do blog? Na edição. Repita. Vou botar na tela. Chupabotadorada.blogspot, tá? O cara coloca ali, Jean Willis deu uma facada. Acabou, cara. Jean Willis é criminoso. E tu vai procurar esse cara tá com VPN, tu não acha o infeliz do cara para processar ninguém, entendeu? O qual, Rangel? Qual é o endereço? Rangel, qual Repita! Repita o nome. Repita o endereço que não acha, vá. Repita! www.chupabotadorada.blogspot.com. Foi legal demais, vai lá. André, você já visitou esse endereço? Não. Eu sei que você O Guedes tem que ser dourado, puta que pariu! A frase de impacto é: não fale do meu capitão. Então... Não, mas eu acho que a amplitude hoje é muito maior. Eu acho engraçado assim, que o brasileiro não entende hierarquia, né? O brasileiro não quer que fale mal do capitão, mas rejeita o general. Eu não consigo entender isso. Mandou... 4 estrelas. 4 estrelas. O general critica o capitão. 4 estrelas. O general que fala o seguinte, que o problema do cara ser gay é problema do cara. Pronto, é isso aí. É a mesma semelhança com o Lula. É a mesma semelhança. A gente já está bem melhor na mão do Mourão, hein? Peraí, você quer ver uma coisa? Não. Rangel, na época, vamos recapitular. Peraí, Thiago, José de Alencar era o vice do Lula. E era do PL, Partido Liberal, que representava a direita. O Lula fez uma aliança com a direita. Como também o PSDB fez uma aliança com a direita, que foi o PFL, virou o DEM de hoje, que o DEM, ele tem na Câmara e no Senado os presidentes. Tiago, deixa eu te fazer só uma perguntinha. O PT sempre bateu no peito dizendo que é um partido de esquerda, certo? Ok. Vamos voltar no tempo.
desde 2002, quando o Lula assumiu a presidência, tá? Ele foi eleito em 2002 e assumiu em 2003. Como partido de esquerda comunista ou socialista de Abacuato, quais foram as medidas que esse partido socialista fez para as empresas? Como medidas socialistas. De aspecto geral, nenhuma. Medidas socialistas para as empresas. Nenhuma. Para a sua propriedade privada. Nenhuma. Me restringiu. Não. Eles tomaram alguma propriedade privada sua? Não, do grande não. Não. Do grande não. Que medidas que esse partido de esquerda, que é o que o Bolsonaro está combatendo, de ideologia de esquerda... Marxista, né? O que foi? Eu falo para os amigos meus, você teve filhos na escola, seus filhos tinham uma madeira de piroca na lancheira? Seus filhos tinham... A pergunta de André, cara. Eu pergunto para a gente da minha família. Caraca, por isso que precisa de cura gay, caralho. Agora que eu entendi. Porque tinha mamadeira de piroca na escola. Aí todo mundo precisa ser sarado. Todo mundo que veio de 2002 pra cá é gay. Não, aí eu pergunto, tinha kit gay? Vamos lá, o teu professor te dava aula de marxismo cultural? Teu professor te deu aula sobre Karl Marx? Não, é porque eu estudei em escola pública, privada. Ok, conversa com pessoas que tiveram filho na escola. É verdade, nunca teve. Karl Marx, ele é... Em escola pública teve? Não teve. Então, onde vocês enfiam essas merdas que vocês repetem? Nos cidadãos. Nos cidadãos. Cidadãos é bom. Somos um país de ignorante, facilmente manipulado por políticos. Hoje, com o ministro da Educação, que nem fala, abra. Acredita, nós somos um país de ignorantes, facilmente manipulado por políticos e, pior, que acredita em político. É triste isso. Nós acreditamos em palavra de político. Não, que acredita em Messias. Vamos mudar de assunto que está ficando depressivo já de novo. Isso. Então nós somos um país de merda. Pouco importa, porque nós acreditamos em Lula, nós acreditamos em Collor. No início do século XX era a República das Bananas. E aí? Pois é. Então, hoje banana está em extinção, não pode falar mais isso. Um discurso de um político, o cara fala, nossa, mitou, olha, ele falou que ele vai fazer isso. Filho, ele... Se fosse, eu sou macho pra caralho, mas se ele me pedir, eu... Meu amor. Bom, a igreja evangélica foi isso, é a união desses políticos com a força da igreja evangélica com um povo que dá 10% do salário para a igreja evangélica. Ou qualquer outra coisa para poder chegar no paraíso. Exatamente. A igreja católica não teve essa malícia, ou a igreja católica foi burra. E mesmo assim é uma igreja rica. Caraca, mas pensa, a igreja católica não foi esperta de pedir o fígado do pessoal? Não, se você for analisar que se o cara defende a igreja católica evangélica dizendo que esses caras estão certos, eu uso o mesmo argumento. Então a igreja católica foi idiota. Então, mas a diferença é que a igreja católica ela estava no Estado para poder adquirir o que adquiriu. Sim. A igreja evangélica, ela está no povo para chegar ao Estado para poder adquirir. Exato. É o mesmo caminho que está querendo se fazer. Não, ao contrário. A igreja católica ela sempre esteve no Estado para adquirir o que teve. A igreja evangélica Só que a igreja evangélica ela não estava no Estado. Ela está no povo para chegar no Estado para poder ter patrimônio. Exato. É isso. E como poder. A força do povo, os políticos abraçaram a igreja evangélica, porque é voto. Enfim, né? Não tem Deus nisso, nem do início ao fim. Pronto, acabou. Não. Ou seja, resumindo, tem somente interesse. Basicamente isso. Aí acontece essa palhaçada, que é o primeiro projeto de lei apresentado nessa nova renovação da nossa Câmara dos Deputados, é de fazer a Bíblia patrimônio histórico e cultural e nacional. Não, é histórico, patrimônio cultural. E aí, para ele ser nacional, aí ele depende para passar pelo IFAM, que é o órgão. E para ser mundial, né, para ser reconhecido, ele depende de passar pela Unesco. Ele nunca, para as Nações Unidas. E aí ele nunca vai fazer para as Nações Unidas, porque as Nações Unidas não vai conseguir isso. Então, mas, enfim. A Bíblia não nasceu no Brasil. Vou te falar, Natal
Natal não é em Belém. Natal não é em Belém. Não, isso... É importante destacar para as pessoas que Natal não é em Belém. Isso Eu porque... vou botar- A Bíblia não foi concebida no Brasil. Não, é de verdade isso, é de verdade. E tem gente que acredita. Para, Tiago, você deixou uma confusão na minha cabeça. E lá na Nova Jerusalém, cara, onde acontece todo ano, não foi ali? Cara, não foi, cara. Cara, eu não preciso mais. Parar. Cara, daqui a pouco você vai chamar o Henrique Cristo pra cá, cara. Defende o Henrique Cristo. Ó, Então, gente, eu acho que a gente já vai finalizar o Hangout, porque com certeza o Rangel não vai conseguir manter a estrutura dele depois dessa. não, mas é verdade, gente. Pensa. Eu acreditava que Belém do Pará era Belém, cara. Não tinha um burrinho lá com o menino com aquela estrela. Não era isso lá, cara. Não era, cara. Vocês estão levando o caso na brincadeira, mas será que não pensam É sério, caralho, Belém não é no Pará, caralho! Não! Mas agora será! O mito vai fazer ser! Agora será! Chupabotadorada.blogspot.com. Vai ser lá. Nuguete dourada eu nunca vi, cara. Eu vou andar agora com uma botina dourada na rua. Tu compra um spray, tu compra um jet cola, tu compra um spray dessas jet. Ó, é um sinal, ó o sinal. Ó o sinal, viu? Pronto. Assista as prévias do Hangout. Vai lá. Assista as reuniões de pauta. As reuniões de pauta. Chupabotadorada.blogspot. Bom, vamos para o próximo assunto, rapidinho. Vamos lá. Fight para dar risada ou vamos para uma coisa pesada? Quanto tempo que a gente tem? Pesado agora, hein? Quanto tempo que a gente tem aí? A gente tem em torno aqui, bom, tirando o tempo que eu vou cortar, que eu vou eliminar, que eu vou limpar, a gente deve ter em torno de uns 40 uns 10 minutos de hangout, é o que a gente tem que dar para aproveitar. Então vamos lá, próximo assunto, vai lá. Falar de uma coisa pesada, então. A bariátrica do Tatá. Vamos lá. Então. Não, pensei que vocês iam falar sobre a questão do senhorzinho do YouTube. Não. Eu vou uma coisa séria ou uma coisa divertida? É isso que eu perguntei. Coisa séria, negócio de divertido. Coisa séria, coisa divertida agora. Falando de depressão, sessão Drauzio de Varela, não. Vai ser cortado já esses pedaços já. Coisa séria, nós temos duas. Qual é? Rodrigo Maia eleito presidente da Câmara dos Deputados e o que foi o primeiro dia do Senado renovado. Ave, mas vai dar baixaria agora, viu, pessoal? Bom, nós vamos recortar rápido o Rodrigo Maia, era esperado, aquelas composições, o Gordinho é o cara mais importante do Brasil hoje, se o Bolsonaro foi impeachmentado, ele é presidente do Brasil, então um recorte rápido, porque nós esperávamos que ia ter alguma coisinha aqui e ali e tal, na Câmara não ter, foi no Senado. Vamos pro Senado, que o Senado é bom, vamos lá. Próximo. 513 deputados em uma hora. Não, eu ia falar isso, André. Eu ia falar isso. 81 senadores demoraram 2 dias, com fraude na votação. Tudo. Então, vamos rápido para a Câmara que eu quero ir pro Senado. O Senado é gostoso, vamos lá. Um deleite nos velhinhos, vamos lá. Eu não sei como é que conseguem comemorar que Rodrigo Maia, sendo eleito, foi excelente para o Brasil. Ele foi excelente para o governo Bolsonaro. Para provocar. Cara, ele é excelente, mas o Bolsonaro não ia mudar tudo que está aí. André, ele está com o mito, André. Calma, estou falando que são duas coisas. Mas o Renan também estava. O excelente... Não, o Renan não. O Renan disse que a primeira coisa que ele ia fazer era acabar com a Operação Lava Jato, porque estava tudo errado. Ele falou isso. E ele falou isso? Falou. Então, o problema é que o Renan ia fazer, mas vamos lá deixar para o Senado, que eu quero falar depois, porque teve até um repórter da Jovem Pan, o Vila, que o Brasil ganhou um rabo. Vamos lá. Bom, um negócio, eu não consigo entender como o Rodrigo Maia para o Brasil, para os brasileiros, é uma vitória. É uma vitória para o governo Bolsonaro, que conseguiu, com o presidente da Câmara dos Deputados, seja do DEM, que é o partido da base do governo, onde tem o Onyx Lorenzoni, onde tem a Tereza Cristina, ministra da Agricultura, entendeu? Então, é uma vitória. Agora, para o povo brasileiro... Na verdade, assim, o que o André quer dizer é que a gente está fudido. Tá.
O povo brasileiro, sim. É. Agora, o governo não. O governo está do jeito que caiu. Peraí, então O vocês governo estão foi uma querendo manobra dizer... muito inteligente. Peraí, então, vocês estão querendo dizer que tudo que está ocorrendo nessa questão nos deputados e no Senado, dos senadores, então isso é favorável para Bolsonaro, ponto, então. Claro, foi o presidente do... Claro, e manteve tudo que estava aí. Ok. Tudo que estava aí ficou. Ok, O brasileiro- agora se der errado, a culpa vai ser de quem, então? Quem votou? Do PT. Não, Não, votou? tudo é culpa do PT, André. tudo. Mas essa desculpa do PT vai durar quanto tempo? Enquanto o PT. Entendeu? Acontece que chega uma hora que a desculpa não cola mais. O problema é o seguinte: aquelas pessoas que votaram em Bolsonaro, Esperando emprego, renda. uma mudança de a velha política sumir, o toma lá da cá sumir, e você ter uma renovação de um combate sério à corrupção, de um combate à economia, quer dizer, de recuperar os empregos de aba 4, a eleição de Rodrigo Maia, me desculpa, não é avanço nenhum. Mas mudou. Acabou com tudo. Exatamente. Acabou com tudo. Agora, Continua tudo o governo tava. Bolsonaro foi perfeito, porque eles pegaram um cara do DEM, que é da base aliada. Caiu como uma luva, tá perfeito. A jogada deu certo, a politicagem deu certo. Dendem para fazer neném. Tá, mas eu não estou entendendo. Você está dizendo que o Rodrigo Maia caiu que nem uma luva para o Bolsonaro. Claro. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o PT e PCdoB votaram no Rodrigo Maia e não votaram no Freixo. Como é que é isso? O Freixo teve 50 votos. 50. A bancada do PT, PSOL e PSB tem 94 votos. O PCdoB e o PDT nem entrou na lista de oposição. Eles fizeram costuras para o governo. O PCdoB e o PDT fizeram costuras para o governo. O Orlando Silva, né, que é o presidente do PCB. Peraí. PCdoB. Vocês estão querendo dizer, então, que o PCdoB, que é um partido comunista, não é isso? Sim. Está a favor, então, de certa forma? Foi a favor do... Não, de certa forma, não. Ele foi pragmático e ele negociou cargos. Pronto. Por isso que eu estou dizendo. Mas peraí, André, não era para ter despetização? Vamos voltar de despetizar tudo? Para o brasileiro. Como que você vai pegar um partido orgânico que tem funcionários lá dentro de carreira há 40 anos e você vai falar que vai mandar a gente embora? Os caras foi salvar cargo. Eu tenho que falar fazer uma perguntinha. O PSL, que é o partido do governo, que é a segunda, a maior bancada é do PT, que tem 54 deputados. O PSL acho que tem 51, está em segundo ou terceiro. Bom, o partido do governo teve a deputada com o maior número de votos da história, Joyce Hasselmann, deputada federal. Mulher, deputada com o maior número de votos, 1 milhão e tal lá, ok? Ela se diz a Bolsonaro de saia. Ela se diz que faz parte da coligação, da coordenação do PSL. Ela é que fez a campanha Pulso Dória. É uma mulher influente. Tata, só me responde, por que ela não foi a candidata do PSL à Câmara dos Deputados, à presidência da Câmara dos Deputados? Boa pergunta, André. Boa pergunta. Como o Kim Kataguiri também, no que ficou fazendo bravejos, também retirou sua candidatura. Kataguiri é do DEM, ele está concorrendo com o Rodrigo Maia, esse até entendo. Conta para mim por que Joyce Hasselmann, a deputada com o maior número de votos da história, como mulher, não foi a candidata do PSL. Quando você e outra coisa, teria tudo para ser até porque ela tem, digamos, uma força de população, correto? Pois é. Agora deixa eu te falar uma coisa. Naquela lista de canais que o Bolsonaro indicou como canais que representam a direita, estava o canal da Joyce? Não, eu não vi, não lembro. Pois não estava não. Não estava, né? E a Joyce disse Dória. De direita do Brasil. Lembra? Ela diz isso. Pois é. Então é só Dória. Se responder a pergunta que ele chega na solução, tá? Vamos para o Senado. Tá, vocês também estão sabendo que teve aumento do gás hoje, né? O mito
Entrou, já tinha baixado o gás, agora aumentou, não sei por quê. Não, Foi tirou que... o subsídio. Tirou o subsídio. Tirou é o diferente. subsídio, então, mas subiu de novo. Desculpa, Tata, isso é economia liberal. Economia liberal não tem subsídio de porra nenhuma. Pra ninguém. Eu quero ver tirar da Chevrolet e da GM, e eu quero ver também tirar da Coca. Pronto, Coca-Cola sem subsídio. Você vai tomar Coca-Cola a 12 conto, cara. Tirar da Brastemp, tirar da GM também, entendeu? Da GM, tem? Exatamente. Nós temos subsídio do diesel que não tirou ainda. Né? Então, sim, por falar nisso, a gente não falou ainda nenhum hangout sobre essa questão dos caminhoneiros, que isso vai estourar a qualquer momento, né? Na hora que começar o frete, a mexer no frete, vai. Mas isso é consequência do governo liberal. O governo liberal não dá subsídio para ninguém, isso é patente do governo, quer dizer, não é... Mas o Dória, que é liberal, ele está dando subsídio para as empresas de avião. Sim, pois é. Bom, vamos lá para o Senado. Por que o Major Olímpio, que teve 9 milhões de votos, ele teve como senador? Ele não foi candidato a presidente do Senado. Por que ele não foi? O Major Olímpio, do PSL, braço direito de Bolsonaro, presidente do PSL em São Paulo, com 9 milhões de votos, não foi candidato do PSL à presidência. Ele foi, mas retirou. Ele foi candidato, mas retirou da presidência do Senado para dar voto para o Davi Alcolumbre. Por quê? Segundo, por que Flávio Bolsonaro, do PSL, eleito senador, também não foi o candidato do PSL à presidência do Senado? Porque o candidato à presidência por Santa Catarina também não foi. Tá, por que esse pessoal preferiu votar em Davi Alcolumbre, do DEM, para ser presidente do Senado, e eles do PSL não foram candidatos? Por quê? Tá? Ué, política, a velha política, não? Não. Por quê? Conta por quê. André, fale, por quê? Você pergunta, mas não responde, pô. Não, eu quero que cada um dê a sua opinião. Major Olímpio teve mais de 9 milhões, tá, André? Exatamente. 9 milhões, 39 Mas por que ele preferiu um cara que teve menos votos que ele para chegar lá? Será que foi ele que preferiu ou preferiram por ele? Não. Por que ele não quis botar o rabo dele na reta? Tô trocando a pergunta. Porque é óbvio que isso aí... Assim, minha resposta, tá? Eu acredito que se ele quisesse, de repente, fazer dessa forma aí, André, de colocar a Joyce, enfim, colocar as pessoas que a gente está cogitando aqui, isso iria trazer uma grande insatisfação para os outros partidos. Eu penso dessa forma. E automaticamente nem tudo você pode ter num governo, como muitos bravejaram, né? Então assim, a Joyce não poderia ser candidata porque ela não teria voto dos demais deputados. Sim, e talvez fosse arquitetada uma situação contrária até ao governo. Perfeito. Então, você reconhece que o PSL não tem poder de negociação na Câmara dos Deputados? Acredito que não. Se ele não tem poder de negociação, como por isso PSL, que ele tem que costurar. Ele passa a ser coadjuvante apoiando alguém que não é do PSL. Sim. Isso é nova ou velha política? É a velha, ele não lidera, ele não é líder, ele não lidera no comando, ele é comandado. Exatamente. A política no Rio de Janeiro mostra isso. Eles tinham o seguinte, elegeram 12 deputados estaduais na Assembleia do Rio de Janeiro. Então, e nem conseguiram colocar um candidato, para disputar a Assembleia. Você desmonta uma discussão com o Bolsonaro perguntando isso. Ô, Bonitinho, por que a Joyce Hasselman não foi candidata? Por que você acha que Rodrigo Maia é muito melhor que a Joyce Hasselman? Sim. Isso é a velha política. Já que ela foi muito mais expressiva em votação, não é isso que você está querendo dizer? Sim. Não, ela é a cara do PSL, ela é do partido do presidente. Se eu quero... Importante. Ela tem muito voto, mas não representa o povo. Exatamente. Pode ser. Ué, peraí. E aí também, Thiago? Peraí, ela teve muito voto. Porque é mais complexo. É representatividade com voto. É mais complexo. As pessoas votam... Porque as camadas sociais se aglutinam em quem tem voto. E aí, de repente, não ficou a Joyce, porque ela tem muito voto. Ela teve muita gente que pensa igual a ela, que votou nela. Mas, no meio geral... pessoas que agem da mesma forma, ela tem mais pessoas que agem da mesma forma. E como que o voto ele é feito por aglutinação
setores, segmentos sociais. E aí tem muito mais segmento que não pensa como a Joyce do que o segmento que pensa com a Joyce. A Joyce é um, e os outros segmentos são 50. E aí? Então é justamente isso que a gente está falando, André. O que ocorre é que no final das contas, por mais que ela tivesse aí não sei quantos milhões de votos... Um milhão de votos. Por exemplo, o próprio Major Olímpio, né, que teve 9 milhões, não é isso? No final das contas, se ele fosse entrar numa indisposição, na aglutinação dos outros partidos, iria ser engolido. É a política antiga. Exato. Não. Então, mas é como funciona a política mais geral. Vamos ao seguinte, para você aprovar um projeto simples, você tem que ter maioria absoluta. Vamos lá pegar em senadores, estou falando de Senado, né? Você tem 81 senadores, né? Então, com 41 senadores, você aprova, certo? Sim. Isso... Em primeiro para você aprovar uma emenda constitucional, você tem que ter 2/3. 50, né, mais 41. Não, 2/3. Perfeito? 6, eu acho. Perfeito. Tá. O André já falou o número. E aí, você automaticamente, você muda o percentual. Então, essa maioria que aglutina em voto individual para uma pessoa, não é a maioria de representação. Porque a representação dá o equilíbrio de forças. E é engolido. E os caras de direita hoje querem tirar essa forma representativa de voto. Que é dar para o cara que tem uma maioria, pegar uma Joyce e tornar o voto dela soberano. Sendo que a representatividade ela dá o equilíbrio de força com a população. Aí o que acontece? Quando você tem aquela sessão, Davi Alcolumbre era o terceiro suplente da mesa anterior. O regimento interno do Senado diz o seguinte, que quem preside a sessão inicial é alguém da mesa anterior, seguindo uma hierarquia. O presidente da mesa, depois o primeiro vice-presidente e o diabo 4. Então, o que aconteceu da mesa antiga? O pessoal não ganhou a eleição, não renovaram a candidatura, ou tem gente que nem concorreu. Eunício não ganhou, o também estava lá, não ganhou, um monte de gente. Só ficou o atual presidente, vai lá. Só ficou o cara que era o terceiro suplente. Sim. O Alcolumbre. E o que o Alcolumbre fez? Ele quebrou um regimento interno da casa, onde está bem claro, eleição para presidente é voto secreto. Você pode alterar isso desde que tenha unanimidade dos senadores para alterar. Isso também faz parte do regimento. Tudo bem? Hoje eu escrevi um texto, o link está aqui embaixo. Tá chato o nosso assunto, que o cara, um membro da bancada, ele saiu do nosso Hangout debate para ir no Hangout e tal, para poder ver outra coisa. Não. Vou criar um vídeo aqui para mandar o link pro Tatá, só que eu não tinha... Pá. O especial não foi se podia me fazer uma pergunta se eu jogasse 10 anos. Rangel. Para. Pessoal, eu vou estar... Pessoal, deixa eu só avisar. Pessoal, foi editada essa parte porque houve uma falha técnica aonde um dos membros desviou a atenção dele. Perdeu. Sem querer, para assistir um vídeo enquanto a gente está gravando. Tiago, sobre esse assunto, Rangel, o que é que você está achando? Eu acho que foi uma baita de uma armação feita até pela Cátia Abreu desde o início para que pudesse abrir margem para essa discussão no STF. Foi uma baita encenação para se tentar colocar o Renan de última hora, mas não deu certo. Não, ele teve 5 votos. Renan teve 5 votos. Sim, é isso que eu vejo no final, tu está me entendendo? Pegar a pasta, aquela palhaçada toda, tudo aquilo foi armado. Porque não, mas o negócio de ter levado para o STF tirou uns 20 votos do Renan. Exatamente. Mas por que a Cátia Abreu não gritou tanto quando apareceu um voto a mais na urna? Ela não era pela justiça? Ela não estava ali não querendo palhaçada? Talvez foi ela que colocou um voto a mais. Talvez. Então, para mim, foi uma baita de uma armação desde o primeiro momento. E me surpreendeu muito, é porque ficou queimado, ficou na cara, que não tentaram anular essa outra eleição de novo agora no STF mais uma vez.
Eu achei, sabe o que, Não, Angel? Que seria porque ele ficou muito bem resolvido ali. Não, porque a diferença de voto é muito grande. Você pode anular, vai fazer de novo, o Alcolumbre ele ganha de novo. Ele não altera o resultado da eleição. Não. Agora, que é uma vergonha o que foi feito, os caras conseguiram quebrar o regimento interno em relação ao voto, fizeram voto aberto, 50 pessoas pediram voto e falando que queriam voto aberto, não é a maioria, o cara queimou, o Renan foi pro Dias Toffoli, ligou de madrugada, chorou as pitangas, e o Dias Toffoli seguiu lá dizendo, tá anulado. Rapidamente. Dias Toffoli que deu uma passadinha ali e tal, durante o dia. Isso. Foi lá. Aí anularam. No dia seguinte, com aquele lá que o Renan disse, olha, eu retiro minha candidatura, quando ele retirou a candidatura, já tinham começado a votação, ele teve só 5 votos, não teve jeito. Senado significa que ele vem dos mais idosos, né? Que significa acúmulo de sabedoria, né? Em tese, né? Em tese. Isso mostra o claim de la claim que nós temos representando na nossa... que nós temos um sistema parlamentar bicameral, ali, né, a casa dos senhores, né, das pessoas que é o creme de la creme, mostra qual é a condição senil das pessoas que estão ali. Agora, a mesma coisa que eu disse na Câmara, eu falo para o Senado. Para o governo Bolsonaro, caiu como uma luva Davi Alcolumbre, do DEM, a coligação deu certo, está perfeito, é o que eles queriam, eles agora vão ter presidente da Câmara e presidente do Senado do mesmo partido do Onyx, que é da base do governo. Sim, mas... Para nós, André, as comissões parecem... As comissões parecem que não são... Mas ainda não estão feitas as comissões, então, enquanto não fizer, não dá para saber. Agora, para nós brasileiros que votamos na mudança, ou que queríamos a mudança, é só pesquisar a vida de Davi Alcolumbre, que ele não é novo na casa, vai pesquisar a vida dele, vai ver que bom menino ele é, que pessoa íntegra. Onyx Lorenzoni, perto dele, é ladrão de galinha. É isso que eu falo. Mas o Onyx roubou galinha? Não. O problema no Brasil é que a gente olha saia e mini saia, né, André? Exatamente. É proibido entrar com saia. Aí de repente chega, não, mas a saia vai até o pé. Aí o outro fala, não, a saia é mini saia. É proibido entrar saia, cara. Pode ser mini saia ou saiona até o pé, pô. O pessoal que passa no Get, qual que é? Botinha ou botona? Ah, para. Se for botona, vai demorar muito pra passar no Get. É bota dourada. É isso aí. Esse no Get eu nunca vi. Eu vou procurar, cara. Eu quero andar com uma bota dourada. Eu vou andar porque vai ser bom o cara passar. Não compre em qualquer lugar. Já pensou com uma bota dourada na rua e pensa, cara, fica boa, passa aí, eu sou fã do capitão. Você gostou do resultado do Senado, Tatá? Oi? Você gostou do resultado da presidência do Senado? Então, André, o que eu vi, na verdade, foi justamente isso. O que eu vi foi... Não fica no muro, Tatá. Fala a verdade, vai lá. Não, o que eu vi, na realidade, foi a velha política sendo exercida. O cara deixou a barba crescer, tá ficando aristocrata, aí as opiniões dele ficam menos ácidas. Tá, deixa eu te fazer só uma pergunta. Eduardo Bolsonaro foi um dos caras que mais, tanto só o Eduardo quanto o Jair Bolsonaro, foram os caras que mais criticaram a urna eletrônica porque ela era fraudável. Nós vimos uma fraude com 81 papelzinhos. Concorda comigo? Concordo. Os caras conseguiram fazer uma fraude em 81 pessoas, televisionado, ao vivo. Na mão. Imagina com 147, com que é milhões de eleitores. No papel. Cara, uma cidade que eu morei, aí teve 8 urnas jogadas no meio do rio para dar resultado de eleição. 8 urnas. Você pensa que nisso teriam ali mais ou menos uns 8 mil votos. 8 mil votos para dar diferença. O prefeito que ganhou na época, ele ganhou por 5 votos. Sim.
Jogaram as urnas no Rio, tal, não pôde computar, tal, e o cara ganhou por 5 votos, cara. Então, os caras conseguiram, com 81 pessoas, fraudar uma eleição no papel. O problema é que nós moramos no Brasil, que tem gente que pensa hoje que o leite que vem na caixinha Tetra Pak é um leite que vem da fazenda. E não imagina que tem que ter vaca, um processo inteiro atrás. Que a carne, ela vem no vácuo, ela surge do vácuo. E as pessoas não entendem como que é o processo. Eu estou fazendo essa comparação que os caras acham que não tem nada a ver agora nesse momento, mas a comparação que eu estou fazendo é o seguinte: o voto manual é diferente do voto eletrônico. E o voto eletrônico é muito mais fácil ter confiança do que o voto manual. Porque você depende da confiança de pessoas que são delegados de partidos para conferir o voto manual. Olha só o absurdo. Eles tinham os escrutinadores, que eram os fiscais dos partidos, que estavam atrás, olhando e acompanhando. Os caras conseguiram fraudar ao vivo, na televisão, uma eleição. Porque deram pro velhinho uma cédula a mais? O velhinho assinou! Tá? Olha só o absurdo, a que ponto nós chegamos no Senado. E olha, imagina você lançando isso para 147 milhões de brasileiros. Para você mostrar, isso é outra coisa que você fala para um bolsominion. Porque a eleição fraudada. Olha o que fizeram lá. Quem fez... A urna eletrônica ela é muito mais satisfatória e muito mais plausível, né? A máquina, ela não vai fazer esse julgamento, né? De quem está lá. Não. É isso aí. Não vamos falar de Damares, porque Damares ele é o brinquedinho do governo para dissuadir momentos. Nuvem de fumaça. Agora tem outro brinquedinho também, que é o ministro da Educação. Não, esse aí é sério de falar, é de verdade. Tá. Caraca. Rapaz. Tá. Quanto tempo? O ministro a gente já tem em torno aqui, mais ou menos em torno de 1 hora de relógio. Dá para falar um assunto aí, a gente... Então vai cortar uns 15 minutos, uns né? 30 minutos a 20. O ministro da Educação que fala cidadãos, o colombiano. Então, porque ele não fala Liabra, né, André? Então, começa tudo errado. Você tem um ministro da Educação... Eu quero saber que país do mundo que fala português mais que o Brasil. Mais que o Brasil? E número de pessoas? Não tem. Acabou. Número de pessoas não tem. Então você vai fazer um cara para controlar a sua educação, que depende, a primeira questão que separa uma população é a língua, né? Culturalmente. A língua, a linguagem. Você vai botar um cara que não domina plenamente sua linguagem, que já deu 10 gafes ou mais aí, para poder ser o chefe maior da sua educação? Você tem um cara que cuida de segurança, que chama cidadãos. Você tem um cara que cuida de comércio exterior, que chama de cidadãos, tudo bem. Agora, o ministro da Cultura, que usa cidadãos, me desculpa, você não tem justificativa para isso. E um cara que sai também e fala que você é um ladrão exponencial quando você sai do país. Que propaganda! E foi... Canibais. Ele... Então, você é um canibal, você é um ladrão exponencial, cara. Não, realmente... de roupa de cama. Roupa de cama, cara. O cara fala isso. Vou te contar. Cara, eu sempre fui em hotéis, sempre... Cara, isso é um ultraje pra mim. Eu já fui até pra... Ele falou que brasileiros são... Não fui... Cara, eu já fui até para Transatlântico e eu nunca fiz isso. Ao contrário. O fato de você não fazer não quer dizer que não faça. Até aí tudo bem. Mas você não pode falar que é a maioria, né? Você tem o ministro da Cultura que tudo bem, nada contra os colombianos, mas assim, você tem o ministro da Cultura de um país que não é natural do país. Naturalizado não. É estrangeiro residente, com RNE. E o cara ainda fala a língua do teu país errada? Meu pai amado. O pior não é isso. O pior não é isso. O pior é que ele
ler o discurso e passaram para ele o discurso errado, que é pior ainda. Então ele tem uma equipe que também não sabe falar português. Ele não precisa. Tá dando bolada na costa dele, de repente, né? Bola nas costas. Não precisa de equipe, ele tem o Olavo de Carvalho. Vocês Pois é. Eu não estou entendendo. É o cara que alimenta as gaivotas. E agora, para encerrar o Hangout, por último, vazou nudes da Luísa Sonza, esposa de Whindersson Nunes. Tem um companheiro nosso que não viu e ele, enfim. Assim, por favor, quem tiver, manda as fotos. Então, o que acontece? Olha só que absurdo. Luísa Sonza, esposa do Whindersson Nunes, maior canal do YouTube, mandou uma foto para o marido dela, um nudes, coisa íntima de casal que ninguém tem nada a ver com isso. E aí o que acontece? Hackearam o aparelho dela e colocaram essa foto no Instagram dela como se ela tivesse postado. Invadiram um dispositivo eletrônico. Porque acontece? O próprio Whindersson, é crime isso, o próprio Whindersson disse assim, essa foto minha mulher me mandou ontem à noite, ela estava lá não sei aonde, fazendo show, eu estava na minha casa, e ela mandou. Então, a entrada... Pronto, o negócio deles. Exato. E aí o que acontece? O pessoal não tem ideia do tamanho do crime que é. Para você invadir um dispositivo eletrônico de alguém, só o fato de você invadir já é um crime. É semelhante ao estupro. Pronto. Exatamente. Você expor a intimidade de alguém é um outro segundo crime. E isso não, lógico, dá notícia porque nós estamos falando de uma pessoa famosa, como o Whindersson. E quem quer ver esse negócio que é proibido, está estuprando junto. Sim, aí o que acontece? Mas o pessoal não tem ideia, acha engraçado. Então você vê nas redes sociais, e olha, ao invés de falar realmente tem que punir, o que passaram? Logicamente, aquelas pessoas começaram a falar, e o Whindersson Nunes é corno, que a mulher dele estava passando para outra pessoa, que sabe, para você ver a que nível o brasileiro chega. Isso não existe. Mentalmente. Pronto. É absurdo. Entendeu? É uma coisa vergonhosa isso, vergonhosa. O fato do cara... alguém cometeu um crime. A grande vergonha está um monte de gente nas redes sociais chamando o Whindersson Nunes de corno. Mas é o que eu falo. Mas se fosse o cara, era diferente, né? E é o que eu falo. E essa mesma galera é judaico-cristã conservadora. Exato. O cara não sabe nem que é judaico, cara. Para com isso. Então, o que acontece? Nós temos um monte de youtubers que estão criando uma geração de gente perigosa. Eu não vou nem falar de gente idiota. É uma geração de gente perigosa. Sim. Claro, porque estão dentro de uma questão que ela é toda... Eu ia falar uma palavra pesada aqui, mas... Enfim, é uma geração que está todo dentro de um movimento que não é civilizada, sapiens, que está ali. Complicado isso. É muito complicado. Whindersson, tamo junto, irmão. A gente é solidário a ti, tá? Fica tranquilo aí. Que porra foi isso? Eu não entendi. Traduz, que porra foi isso? O cara tá sofrendo, velho. O cara tá sendo atribuído a ele o que ele não é. Não, ele sabe que ele não é corno, porque ele mesmo falou, essa foto a minha mulher mandou pra Não é isso, a mulher mandou para ele uma foto, pronto. Acabou. Mas enfim. Mas o pessoal que é famoso, ele tem que ter eles têm que entender, por mais que não seja justo, que eles não são iguais e que eles estão sendo fiscalizados ou ali estão sendo invadidos nas suas intimidades. Isso, olha, isso é o mal do ser humano. Mostrar intimidade com uma celebridade, geralmente falando mal. A cara do André naquela que não entendeu porra nenhuma, me perguntando o que é isso, meu filho. Tem que porra essa, aí o Whindersson, estamos juntos, tá louco? Tô junto contigo, vamos lá, contigo no ar, vamos lá. Tamo junto, brother. Mas é foda. É isso aí. Bom, não vamos esgotar todos os assuntos, depois semana que vem. Mais assuntos, porque o Brasil é um assunto imenso, nós estamos é um país imenso, vamos lá. Inspirador, o Brasil é um país inspirador para hangouts políticos zoeiros.
O Brasil é um país assim que. Não falta tema, né? Não, tema não falta. Tema. E vai ter muito a partir de agora, com a câmera funcionando. Tem tema pra caralho, vamos lá. Vai ter muito tema. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, chupa, enfim. Vai ter muito tema. chupabotadorada.blogspot. Puta que pariu, isso é bom demais. Eu vou vestir uma bota dessa, eu vou trazer no próximo hangout, eu vou botar em cima da mesa e chupar a bota dourada, cara. Vai ser bom. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Vamos nos despedir aqui da galera. Aproveita que eu tô indo pro interior. No interior a gente acha isso. No interior é bom, acha isso. Vamos lá, Tatazinho pensa. Vocês ficaram sabendo aí das atualizações com relação ao estado de saúde de Bolsonaro? Não. Eu acho que ele tá bem, né? Ele tá... A última atualização que eu tive de 2 horas, um vídeo que eu assisti, é que ele estava fazendo tratamento com secador de cabelo. Secador de cabelo? Sim, 2 horas o vídeo mostrando o tratamento com secador de cabelo. Só o som. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos secando o cabelo. Cara, vai sair dessa aí tranquilo, já saiu. Já. O Bolsonaro tá bem, isso aí é firula. Eu tava tentando achar aqui alguma coisa até para que a gente pudesse falar, mas enfim. Rapaz, meu filho já fez 9 cirurgias. 9 cirurgias. Eu acho que é o seguinte, eu não sou médico, mas eu entendo um pouquinho do processo de passar por cirurgias como pessoa. Bolsonaro tá legal. Tá. Ó, só lembrando. Qualquer coisa o Carluxo posta outra foto no Instagram e a gente vê. Só lembrando que hoje é terça-feira. Nós estamos gravando agora que é 00:11 e está indo ao ar amanhã, quarta-feira. Então, de repente, acontecer alguma coisa com o Bolsonaro. Não deseja mal, capitão. Para, André. Já pensou? Acontece, bate na madeira, acontece alguma coisa com o Bolsonaro. Nós fazemos o hangout ao vivo e corta isso. Pronto. Na quarta-feira, os caras falando que não aconteceu nada, Bolsonaro. Não. Então é só para dizer que é gravado, tá? Mas, coisa a gente tem edição urgente e extraordinária. Isso, é isso aí. Se você não gostar, chuta que é de uva. É isso aí. Tá bom? Bom, mais alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não, se despeçam vocês. Tá bom. Você não quer se despedir, não, Rangel? Não, começo eu que sou mais velho. Pessoal, boa semana. Até quarta-feira que vem, com mais alguma novidade. Se vocês quiserem que a gente discuta algum tema, deixem aí nos comentários. Olha, falem sobre isso, falem sobre aquilo. O Diaba 4, quero saber a opinião de vocês, que é muito importante, ok? Beijo para todo mundo, até quarta-feira que vem. Aqui, beijinhos para vocês, tal. Se vocês quiserem um vídeo especial, como o André falou, fazemos para vocês, só falar. Quero um videozinho, né? Tô dando um videozinho para você, que é legal. Vamos lá. Eslante. Até mais. Tá. Não deixe de abraçar a sua família. Não deixe de beijar a quem você ama. Pois aonde o amor impera, olha os olhos arregalados. O mal não entra. Porque a mim tu encontras. E é Jacobina nele. Forte abraço. Hangout do Pudim. Bom, depois de palavras tão profundas, sinceras e honestas, Aprofundou? Eu não tenho mais nada. A não ser que. Não tá morto quem peleia, tá? Exatamente. Ele pode usar as minhas palavras, mas a Jacobina tá aqui, ó. Popó, é só dele. Vai lá. Não finalizou ainda não. Pode balançar mais o pescoço. Falei que te abraço, porra.